Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui, através do canal no YouTube, para falar com você que tá desanimado, que tá triste, que não vê mais graça na vida, que não vê mais felicidade na vida. Tô aqui para dizer que eu passei por isso, várias vezes, aliás, em diversos momentos da minha vida. E não é fácil falar isso, não é fácil fazer esse vídeo, mas eu decidi vir aqui falar com vocês porque eu tenho muitas pessoas no meu Instagram, né? Como vocês sabem, eu tenho quase 6 mil seguidores no Instagram. E durante algum período eu tava tão desanimada, mas tão triste, mas tão assim, desanimada com a vida mesmo, né? Eu estava enfrentando uma depressão que eu comecei a parar de ver graça no Instagram. Eu sempre gostei de gravar Reels, gravar Stories, de mostrar a minha vida, mas aquilo tava me sufocando de uma forma que eu não sei nem explicar. Aquela coisa, né? O Instagram, ele tem esse lado de ruim. Ele faz com que você ache que todos estão com a vida perfeita, menos você. Então, eu comecei a querer parar, comecei a querer desativar meu Instagram, cancelar e tudo. Só que Deus começou a falar comigo que através do Instagram eu poderia falar coisas que fosse realmente útil, né, para cada um de vocês, coisas que me ajudaram a enfrentar a depressão, a ansiedade que eu ainda tenho. E eu não vou desistir, sabe? Infelizmente ou felizmente a vida tá aí. E pra você que acha que não tem solução, que tudo já está perdido, eu decidi gravar esse vídeo. Já são 9 horas da noite. Tô de pijama já por baixo desse moletom. Tô sem maquiagem, tô aqui botando minha cara a tapa, me expondo pra poder ajudar você. Então, se esse vídeo, gente, ajudar uma pessoa, se tiver uma visualização e essa pessoa for ajudar através do que eu vou falar aqui, eu já vou ficar muito feliz. Esse vídeo não vai ter música, não vai ter edição, não vai ser um vídeo muito elaborado, tá? Porque eu decidi fazer ele de última hora, mas eu espero de verdade que Deus fale com você e que principalmente, mesmo que você não acredite em Deus, mas que esse vídeo te ajude a virar uma chave na sua vida, tá bom? Primeira coisa, gente, eu fiz umas pesquisas e eu descobri que após a pandemia, o Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão. Aqui falo, né, que 63% da população sofre de ansiedade e 59% sofre de depressão. Gente, esses índices são altíssimos, tá? É como se tivesse, tipo, 10 pessoas e dessas 10 pessoas, 6 pessoas tivessem depressão. E parece um pouco distante da nossa realidade, mas isso tá no nosso dia a dia. A cada 10 colegas de trabalho que você tem, 6 sofrem com depressão. A cada 10 familiares com que você convive, 6 sofrem com depressão. Esses índices são muito altos. E uma coisa que eu enfrentei durante a minha depressão, eu ainda vou falar mais sobre o meu relato, mas eu vou deixar para outro vídeo, esse vídeo é bem direto. Uma coisa que eu enfrentei na minha depressão é que no meio em que eu trabalho e nesse meio, né, de trabalho em si, de cobrança, as pessoas estão começando a tratar a depressão como algo natural. Tipo, tá com depressão? Toma um remédio. Tá com depressão? Toma um Rivotril. Tá com ansiedade? Toma um chazinho, sabe? E não é isso, tá? A depressão, ela tá começando a se naturalizar na nossa sociedade. As pessoas, elas têm que começar a aprender a conviver com a depressão. E isso não é correto, gente. Não é correto. A depressão é uma doença e é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, ela tem você conseguir diminuir o seu índice de depressão, a sua tristeza, mas ela não tem cura, sabe? Não adianta você ir lá tomar um remédio e pronto, você tá livre. Não. É dia após dia você vencer os seus medos, você vencer as suas limitações, você vencer a sua tristeza, vencer a sua vontade de, às vezes, jogar tudo pro alto, tá? Um exemplo de uma pessoa que recentemente veio na mídia falar sobre saúde mental foi a Simone Biles, né? Que ela é uma ginasta dos Estados Unidos e ela tá nesse mundo da ginástica desde os 10 anos de idade. E ela com 24 anos, né? Depois de 14 anos na carreira, em meio de uma Olimpíada em que ela era a mais cotada para poder ganhar os prêmios,
ela veio e falou que não ia fazer. E, gente, isso foi um exemplo de superação, um exemplo de assim, autoconhecimento, sabe? E de você mesmo se cuidar em meio a tantas críticas. Ela disse que sofreu muitas críticas após essa decisão dela, mas que ela não se arrepende, porque ela falou, né, que não adianta você querer cumprir com as coisas, por exemplo, com as expectativas dos outros, se você não tá bem com a sua saúde física e a sua saúde mental. Ela não estava se sentindo pronta, ela não estava se sentindo bem e ela não ia deixar de ficar bem com ela mesma na sua saúde mental para poder atender às expectativas dos Estados Unidos todos, digamos assim, que tava todo mundo confiando nela. E, gente, num primeiro momento isso pode até soar meio irresponsável, mas, pelo contrário, ela teve muita responsabilidade em colocar a saúde mental e a saúde física dela em primeiro lugar. E aí vem o primeiro ponto que eu quero falar com você. Independente do que estiver acontecendo na sua vida, independente do que as pessoas esperam que você faça, independente das cobranças que você sofre, não deixa isso te abater. Não deixa a expectativa do outro controlar a sua saúde mental. Sabe, às vezes a gente precisa parar tudo que a gente estiver fazendo. Mesmo que estiver no trabalho, que estiver, sei lá, no meio da nossa família, cuidando das coisas, arrumando casa. A gente precisa parar e olhar pra dentro da gente, sabe? A gente tá bem pra fazer isso? Eu tô bem pra ir trabalhar? Eu tô bem pra ir pra academia? Eu tô bem pra fazer uma dieta super restritiva? Eu tô bem pra poder, sabe, cuidar do meu filho? Às vezes a gente precisa olhar pra gente e realmente parar e falar: eu não tô bem, eu não vou fazer. Eu vou pedir ajuda, eu vou pedir socorro, eu vou falar com alguém pra me ajudar, sabe? E eu acho que isso é muito responsável, sabe? Isso é você agir com responsabilidade afetiva com você mesmo, sabe? É você olhar pra dentro e falar: eu não tô bem. E esse é o primeiro passo pro caminho pra cura, pro tratamento, né, da depressão. Por que esse assunto é tão pouco falado? Gente, a depressão hoje em dia ela é tratada como um tabu, sabe? As pessoas não gostam de falar sobre o assunto, as pessoas têm vergonha de falar que sofrem com essa doença. E através de tudo que a gente foi vivendo durante esses anos, né, a instabilidade política, instabilidade social do Brasil, é óbvio que a população ela veio segurando a onda, digamos assim, durante muito tempo. E as pessoas têm a mania de dizer que a minha geração e a geração que está vindo aí é uma geração fraca. Que a geração passada ninguém tinha depressão. A geração passada ninguém tinha ansiedade. Sendo que isso é uma mentira, tá? A geração passada tanto tinha depressão como tinha ansiedade, que a depressão e a ansiedade deles nos trouxe essa mesma ansiedade e essa mesma depressão. Como assim, Rebeca? Por exemplo, os meus pais. Em diversos momentos, os meus pais, eles tiveram crise de ansiedade, crise de depressão. Só que eles não sabiam, sabe? É como se fosse, na época era como se fosse uma tristeza profunda, era como se fosse um nervosismo. Só que era muito mais do que isso, sabe? E eles não tinham a informação que a gente tem hoje, sabe? Eles simplesmente levaram a vida do jeito que dava, muitas das vezes empurrando as coisas com a barriga. E isso nos fez ser uma geração também que sofre com ansiedade e depressão. Só que hoje a gente dá nome pra isso. A gente entende que a gente tem que fazer terapia, às vezes a gente tem que entrar com medicamento. E isso hoje em dia ainda continua sendo um tabu. Porque hoje em dia as pessoas acham que é sinal de fraqueza, que é sinal de, ele não tem psicológico. E isso é um erro, tá? Todo mundo precisa de autoconhecimento, de autocuidado, de terapia. E como muitos dizem por aí, gente, o autocuidado não é só skincare. Não é só você ir pra academia, você fazer a sua dieta, você cuidar da sua pele. Não. Autocuidado, muitas das vezes, é você tirar um tempo pra sua vida espiritual, tirar um tempo pra sua vida pra meditar, pra respirar. Gente, as pessoas que sofrem com ansiedade, elas muitas das vezes esquecem de respirar. Elas ficam tão afobadas com o dia a dia que elas simplesmente, tipo assim, chega uma hora que começa a sentir falta de ar e não sabe por quê. Eu mesmo já senti isso. Eu mesma, às vezes, eu tô na agitação do trabalho, resolvendo coisa, nanana. De repente nossa, que sensação estranha. Começa a me dar tontura, começa a me dar falta de ar. Isso é ansiedade.
Ansiedade é você roer a unha, é você bater o pé, é você não conseguir, você não conseguir dormir, é você não conseguir ficar quieta, sabe? Você não conseguir respirar com calma. Isso é ansiedade. Vai muito além. E eu não vou falar tudo nesse vídeo, tá? Eu tô dando meio que um geralzão pra poder a gente começar, até se vocês gostarem, né, desse assunto, vocês começarem a pedir, eu vou começar a fazer uma série só sobre esse assunto porque é muito extenso, tá? As redes sociais, elas interferem muito na nossa percepção sobre a vida. Por que eu escrevi isso? Porque hoje nós vivemos numa sociedade muito imediatista, uma sociedade muito, como é que se fala? Que não pensa no outro, sabe? É uma sociedade que só pensa em si mesmo. Isso veio através dos avanços tecnológicos, através de toda a revolução da sociedade, nananã, e hoje nós somos pessoas imediatistas e pessoas muito que só pensam na gente. Eu esqueci o termo agora. Mas pessoas que só pensam muito na gente. E isso faz com que as redes sociais, elas meio que trazem pra gente uma proximidade que pode ser boa e pode ser ruim. Pode ser boa porque você às vezes não tem contato com um familiar distante e aí você consegue, né, conversar, consegue matar a saudade e tudo mais. Mas pode ser muito ruim porque você tem acesso à vida de gente famosa, à vida de blogueiras, né, de influencers, a vida de gente que, olhando nas redes sociais, a gente acha que a pessoa não tem problema. A gente vê a pessoa com o carro do ano, a gente vê a pessoa super feliz, sem, sabe, sempre postando foto, às vezes, com a família, ou viajando pra caramba. Sendo que a nossa realidade, a realidade da maioria da população é trabalhar de segunda a sexta, às vezes final de semana, tirar 30 dias de férias no ano e nesses 30 dias, às vezes, ter que ficar com a família e às vezes ter que resolver um monte de coisa que não deu para resolver durante o ano. Pouquíssimos conseguem viajar nesse período. Então, assim, muitas das vezes a gente olha para essas pessoas e olha pra gente e começa a comparar. É aquele negócio, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E a rede social, ela faz com que a gente tenha uma vitrine diária da vida, do que está acontecendo na vida dos outros. Sendo que, primeiro, a comparação, ela sempre vai ser injusta. A comparação, ela sempre vai trazer malefício para nossa saúde mental. Primeiro porque você não sabe totalmente o que está acontecendo na vida do outro. Segundo que as circunstâncias que acontecem na vida do outro, na grande maioria, não é as mesmas circunstâncias que acontecem na sua. A oportunidade que o outro teve, muitas das vezes você não teve. E isso não significa que o outro é melhor do que você. E isso não significa que o outro não tem problemas, sabe? Às vezes as pessoas ligam problemas com só problemas financeiros. Mas a gente tem problemas de saúde, problemas familiares, problemas pessoais, problemas internos, problemas de autoestima. Quantas meninas lindas, sabe, olham pra uma menina que às vezes tem um cabelo mais liso ou um olho mais claro e aí ou é um pouco mais magrinha e a pessoa fala: "Nossa, como eu queria ter aquele corpo, como eu queria ter aquele cabelo". Aí a pessoa começa a se cobrar, começa a se matar na academia, começa a parar de comer para atingir aquela perfeição que nunca vai atingir, porque somos pessoas diferentes, com vidas diferentes, circunstâncias diferentes. E eu tô falando sobre isso porque isso é uma das principais causas da depressão, a comparação, a cobrança demasiada, tá? Quando eu tava lendo sobre a Simone Biles, né, eu vi que um médico disse que ele atende diversas atletas e esportistas que são todo dia, né, diariamente cobrados para atingir um nível técnico, profissional muito alto. E a gente, às vezes eu mesma, meu sonho é ser jogadora de vôlei. Sempre sonhei em ser jogadora de vôlei, apesar de ter 1,5 m. E às vezes eu achava que quando eu conseguisse ser jogadora, eu ia, tipo, ter uma vida perfeita. Eu ia ganhar bem, eu ia ter reconhecimento, eu ia trabalhar com o que eu gosto. Só que a gente não sabe o quanto essas pessoas, esses atletas, por exemplo, eles sofrem todo dia cobrança, todo dia eles saem, às vezes, chateados com o rendimento ruim no treino, ou às vezes houve uma crítica que acaba com o dia da pessoa. E não só nessa área de atleta, mas na área também, às vezes, de meu sonho é ser músico.
Aí a gente acha assim, não, porque a pessoa que é famosa, que canta, que trabalha com o que gosta, ela é totalmente feliz. Só que às vezes a pessoa sente falta da privacidade, às vezes a pessoa é criticada o tempo todo pelos haters da internet e sofre com isso. Então assim, gente, resumindo, a gente precisa falar sobre depressão. A gente precisa entender os nossos limites. Muitas das vezes a gente acha que a gente ser forte é a gente ir além do que a gente pode, é a gente ir além dos nossos limites. Mas ser forte é você reconhecer os seus limites e não atingi-los, gente. Não adianta vocês acharem, ah, não, porque eu sou forte, eu vou aguentar. Eu tô falando por experiência própria. Quantas vezes eu fui chorar no banheiro, às vezes do trabalho ou no meio da minha família, e eu pensava assim, não, eu vou aguentar, eu vou aguentar. E aí o meu próprio corpo começava a dizer, você não vai aguentar, para, sabe? Porque a falta de ar, o tremor, as crises de ansiedade, às vezes o desânimo profundo, às vezes a gente não querer nem levantar da cama, isso já é o nosso corpo alertando que a gente não aguenta mais. E a gente fica brincando com os nossos limites é muito sério. Porque numa dessa, o seu psicológico pode muitas das vezes querer desistir de tudo. E é aí que a pessoa vai e comete o suicídio ou comete o autoflagelo, porque ela precisa tentar de qualquer forma amenizar a dor que ela está sentindo, a tristeza profunda que ela está sentindo. E a única forma que ela encontra é às vezes se matando. Eu tô falando isso porque os índices de suicídio aumentaram muito no Brasil. Muito. Até pessoas que eu conhecia, que eram pessoas que estavam ali em minha volta, cometeram suicídio. E eu aposto que você também sabe de pessoas que cometeram suicídio. Então, gente, esse assunto precisa ser falado. A gente precisa se conhecer, conhecer os nossos limites. A gente precisa entender que depressão não é frescura. Eu tenho depressão, eu estou me tratando, graças a Deus estou muito melhor. Graças a Deus, eu assim, hoje tenho a consciência de que eu preciso me cuidar acima de qualquer coisa. Aquele trabalho não é mais importante, aquele meu sonho não é mais importante, sabe? Eu falo muito com as pessoas que eu converso, né, os concurseiros que eu converso, que eu dou dicas de estudo. Eu falo com eles, a primeira coisa que você precisa para passar é estar vivo até o dia da prova. Não adianta se matar de estudar, se matar de trabalhar para querer atingir o nível esperado pelas pessoas, o nível que as pessoas esperam de você, se você não estiver bem com você mesmo. Primeiro passo para a gente ser feliz e para a gente fazer as pessoas felizes, para a gente realizar os nossos sonhos, para a gente trabalhar de maneira correta, para a gente atingir as nossas metas, é a gente se cuidar, tá? Primeiro lugar, não adianta você querer cuidar do outro se você não estiver bem. Não adianta você querer realizar aquele sonho, cumprir aquela meta, atingir aquele objetivo, às vezes profissional ou em qualquer área da sua vida, se você não estiver bem com você mesmo. Então, eu espero de coração que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco o que é a depressão, por que nós precisamos falar sobre a depressão, sobre a ansiedade. E se vocês quiserem, eu vou trazer mais vídeos sobre isso, falando sobre o meu relato, como foi para mim enfrentar a depressão, falando as causas da depressão e da ansiedade, e falando também como que a gente pode amenizar esses sintomas da depressão e da ansiedade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.